Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, uma quarta-feira de reapresentação no CT Moacir Barbosa, após a viagem para Punta del Este e os dias de folga que o elenco vascaíno recebeu após todos esses dias de pré-temporada no Uruguai. Hoje, quarta-feira, o elenco Cruz Maltino se reapresenta, dessa vez no CT Moacir Barbosa, para se preparar para o Campeonato Carioca. Amanhã, inclusive, tem o primeiro grande teste do Vasco no Campeonato Estadual. O elenco principal que estava em Punta del Este enfrentará a equipe do Madureira no Caldeirão de São Januário. Até o momento, inclusive, mais de 10 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de casa cheia e, é claro, a gente vai informar a você tudo sobre esse jogo, até porque há a grande expectativa de Ramon Dias contar com um grande reforço para essa partida. Quem? Luca Orejano, nome que se recusou a viajar para Punta del Este, ficou no Rio de Janeiro, jogou muita bola, se destacou, pode estar sendo utilizado amanhã pelo técnico argentino Ramon Dias contra a equipe do Madureira no Caldeirão. Além disso, também vamos trazer muitas outras informações neste Acorda Vascão, falar sobre o mercado, temos novidades a falar aqui com vocês sobre Palácios, sobre o nome, que ontem foi colocado à mesa da diretoria vascaína, de acordo com informações do jornalista Fábio Azevedo, o Rodrigo Vidagra, nome que estaria em negociações com o Cruz Maltino. Temos novidades a trazer aqui a vocês e falar também sobre mais um nome do mercado sul-americano que interessa. Ele é o Santiago Longo. A gente vai trazer tudo aqui a vocês neste Acorda Vascão sobre mais esse camisa 5 que está na mira da diretoria vascaíno. Ou seja, um Acorda Vascão movimentado, agitado, com muitas novidades para você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante por volta das 2, 3 horas da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então contamos muito com você que está aí do outro lado. Se você curte realmente o nosso conteúdo, já se inscreva, já deixe também o seu like, já compartilhe o nosso canal de Vascaíno para Vascaíno. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão, já falando sobre o que irá acontecer hoje no CT Moacir Barbosa, pois após o elenco desembarcar na cidade carioca, nesta última segunda-feira, às 10h30 da noite, todo o grupo recebeu folga ontem, terça-feira, e hoje, na quarta, todo o grupo também, o que esteve no Uruguai, se representa no CT Moacir Barbosa, em preparação para a partida que estará acontecendo amanhã, quinta-feira, às 9h30 da noite, dentro de São Januário. O grupo que sai com um saldo muito positivo, desta pré-temporada, foram 2 partidas contra São Lourenço e contra o Deportivo Maldonado, 2 vitórias, 2 troféus ali conquistados, troféus inclusive, amistosos, é claro, conquistados pelo elenco principal Cruz Maltino. O Vasco, é claro, viu durante essas 2 partidas contra um clube uruguaio e um argentino que tem um elenco qualificado, mas que precisa reforçar. O Vasco precisa de um camisa 5, o Vasco precisa de extremos, o Vasco precisa de um reserva para o Pablo Verrete, precisa de um reserva para Lucas Piton. Ficou algumas coisas ali nítidas durante essas 2 partidas que o Vasco enfrentou em solo uruguai, inclusive o próprio Medel, o próprio Emiliano Dias, em entrevistas coletivas cobraram reforço. O Medel confirmou como capitão da equipe a necessidade de trazer mais jogadores para aumentar a competitividade dentro do elenco. O Emiliano Dias também bateu nessa tecla, confirmando a necessidade de trazer nomes para a colina histórica. Expectativa é que inclusive cheguem mais nomes aí nesses próximos dias. O Vasco segue muito forte no mercado, correndo para contratar mais atletas. A gente já vai trazer essas informações sobre o mercado. Porém, por enquanto, é claro, o Vasco tem que se contentar com aquilo que tem em mãos. O Vasco amanhã vai enfrentar o Madureira com os reforços que já estão à sua disposição. Inclusive hoje, será o primeiro dia de Adson se encontrando com Ramon Dias e a comissão técnica. O Adson, que não conseguiu ser liberado da França por alguns problemas burocráticos que enfrentou a sua família na saída da França para o Brasil, e automaticamente, devido a todo esse atraso, o Watson não conseguiu pegar nenhum dia de pré-temporada no Uruguai, se apresentou diretamente aqui no CT Moacir Barbosa, no Rio de Janeiro, e hoje, quarta-feira, será o primeiro dia
em que Adson terá um encontro com a comissão técnica de Ramon Dias. A expectativa é que, inclusive, durante essas próximas horas de quarta-feira, o Adson possa vir a ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. Um ponta, né, de muita qualidade, exatamente esse extremo que tanto falta dentro do elenco Cruz Maltino. E falando em ponta, Ramon Dias também poderá contar para essa partida de amanhã com um ponta. Foi o grande destaque do Vasco da Gama nessas duas primeiras partidas de Campeonato Carioca, que no caso é o Luco Orejano. Inclusive, se a gente pegar um recorte rápido e curto dos últimos 3 jogos de Orejano com a camisa do Vasco, somado essas duas partidas contra Sampaio Corrêa e Boa Vista, mais aquele jogo que ele entrou na segunda etapa, marcou o gol contra o Cuiabá pelo segundo turno do Brasileirão. O Orejano em 3 partidas com a camisa do Vasco, sendo 2 como titular pelo Campeonato Carioca, tem 2 gols marcados, um contra o Cuiabá e outro contra a equipe do Sampaio Corrêa, um golaço inclusive, precisou apenas 50 minutos para participar de um gol, são 7 passes decisivos e 64% de acerto no drible, números muito bons do Luco Orejano, esse camisa 21 do Vasco da Gama, e que pode vir a ser utilizado pelo técnico argentino Ramon Ángel Dias. Inclusive, a informação que temos a trazer aqui a vocês é que o nome do Orejano foi muito comentado lá no Uruguai, nesse período, né, que a comissão técnica passou em Punta del Este preparando para o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, o Brasileiro, as 3 competições que o Vasco da Gama irá disputar em 2024. A comissão técnica de Ramon e a diretoria vascaína, o departamento de futebol, deixaram muito bem claro o desejo de trabalhar com o Orejano para essa temporada de 2024. A comissão técnica e, inclusive, o departamento de futebol querem o Orejano, acreditam muito no jogador e veem um potencial enorme em Luco Orejano durante essa temporada de 2024. Então o Vasco da Gama fará tudo o que for possível para manter o Orejano no Gigante da Colina. É um desejo grande, Ramon, a permanência do atacante, e poderemos ver, né, amanhã Luco Orejano desfilando nos gramados de São Januário, agora, né, sob o comando de Ramon, não mais de William Batista, contra a equipe do Madureira. Não tem o que fazer. O Vasco ainda não achou um clube para o Orejano. O Orejano está, né, no Rio de Janeiro, treina com o elenco. Então o que vai sobrar a ele é de fato entrar em campo contra a equipe do Madureira amanhã no Caldeirão. E olha, vascaíno, se destacar, o torcedor vascaíno vai abraçar. E se o vascaíno não abraçar, a gente já sabe qual é o final dessa história. É o Orejano se apaixonando pela torcida Cruz Maltina e ainda, né, dando muitas alegrias ao torcedor. Eu sempre falei, bola, talento, esse moleque tem. É jovem, 23 anos de idade, tem um futuro brilhante pela frente. É só colocar essa cabecinha, essa cachola que é tão ruim no lugar, que tem tudo para dar certo vestindo a camisa do nosso Vasco da Gama. Então a expectativa é sim de amanhã vermos Orejano vestindo a camisa do Vasco da Gama. E ainda falando, né, em CT Moacir Barbosa, só para fechar essa primeira parte aqui deste Acorda Vascão, hoje o elenco vascaíno estará se representando no CT Moacir Barbosa com mudanças em comparação com a forma, né, que o elenco saiu do Rio de Janeiro. Nesse momento, o CT Moacir Barbosa conta com mudança nos vestiários, no vestiário dos jogadores. Segundo informações do canal Atenção Vascaínos, o piso e a estrutura em geral foram modificadas. Também mudanças na academia dos atletas, um piso novo e novos aparelhos para o elenco Cruz Maltino. Mudança também na fisioterapia e na fisiologia dos atletas, tudo isso foi modificado. Uma nova sala para a comissão técnica de Ramon Dias e também um módulo de apoio na entrada do CT Moacir Barbosa, visando aí a podologia e também o barbeiro dentro do centro de treinamento. Um módulo novo, né? É uma sala nova, um container novo, que ainda o CT Moacir Barbosa está nessa fase de container. Então, um container novo foi instalado em forma de apoio na entrada do CT, do Centro de Treinamento Cruz Maltino, visando aí a parte de podologia e também a parte de barbeiro dos atletas Cruz Maltinos. Então o elenco já verá um novo CT Moacir Barbosa ao pisar dentro do nosso centro de treinamento nesta tarde de quarta-feira. A ver, né? A gente, assim que tiver novidades, é claro, trará informações a vocês sobre tudo que está acontecendo. Tranquilo, rapaziada? E pulando agora para outro assunto neste Acorda Vascão, ainda temos muitas informações a trazer a vocês durante esse vídeo. Quero falar aqui rapidamente sobre Carlos Palacios, né? Pois esse chileno que já deu tanto ao que falar durante esse período que passou pelo Vasco no ano passado, ainda está dando o que falar também nesse momento, mesmo longe do Gigante da Colina. O Vasco detém uma grande porcentagem do passe do jogador, estava tentando de fato vender o Carlos Palacios para o Boca Juniors e com a venda ganhar alguns milhões, colocar na conta para conseguir investir em alguns outros atletas ainda nessa janela de transferências. A gente trouxe até no Boa Noite Gigante mais informações sobre o Palacios, né, que o Vasco estaria avançando aí junto ao Boca Juniors pela venda dos direitos econômicos do jogador,
Porém, houve um probleminha nas tratativas. O Colo-Colo se meteu no meio dessas negociações e está travando as negociações entre Vasco da Gama e Boca Juniors pela venda dos direitos econômicos de Carlos Palacios. Inclusive, né, o representante do jogador revelou ao presidente do Colo-Colo que a continuidade dele no Colo-Colo está praticamente acertada. Informações dadas aí pelo jornalista Herman Garcia Grova, no caso, foi a seguinte, palavras do próprio presidente do Colo-Colo: não vai ocorrer, se não ocorrer nada estranho, Palacios seguirá no Colo-Colo. Falamos com o seu representante e a sua continuidade, ou seja, a sua permanência está praticamente acertada. Palacios tem uma cláusula de saída com o Vasco e também, mas também, né, depende de nós, ou seja, do Colo-Colo como instituição. Essas foram as palavras dadas pelo presidente Alfredo Stoning ao Herman Garcia Grova, ou seja, confirmando, né, que o Vasco tem uma cláusula de saída sim no contrato com o Carlos Palacios e Colo-Colo, mas também depende do próprio Colo-Colo para uma venda dos direitos econômicos do jogador. E o que damos a entender nessa situação? O Vasco forçou uma saída, o Vasco negociou por trás dos panos uma venda, porém na hora de se concretizar as negociações, o Colo-Colo, que como o próprio presidente do clube chileno confirmou, também tem aí partes, né, na venda do jogador, se manifestou e travou a saída do atleta. É ficar de olho, é ficar ligado. A gente, assim, é claro que tiver novidades, traremos a vocês no nosso canal. Porém, é um desejo do Vasco a venda do Palácio para conseguir grana. O Colo-Colo está travando, é uma peça muito importante para o clube chileno. E o Boca quer muito também esse jogador para ser o seu último reforço para a temporada de 2024. Assim que tivermos novidades e informações, traremos a vocês aqui no nosso canal. E olha, vascaíno, prosseguindo aqui, né, ainda falando sobre o mercado, porém não mais sobre saídas e sim sobre chegadas, temos informações aqui a trazer a vocês sobre um nome que ganhou muita força na noite de ontem. Se trata aí de Rodrigo Villagra, jogador de 22 anos de idade, cria das categorias de base do Rosário Central da Argentina, que hoje se destaca muito vestindo a camisa do Talleres de Córdoba. Qual foi a informação que tivemos? Que o Vasco da Gama estaria em negociações com o Talleres pela compra dos direitos econômicos desse atleta. Inclusive, o jogador não teria o desejo de permanecer no Talleres, gostaria de vestir a camisa de um clube de uma maior prateleira no futebol sul-americano. Exatamente por esse motivo, o Vasco do futebol brasileiro, o Monterrey do México e o River Plate, e o River Plate da Argentina. Esses três clubes estariam de olho na contratação do jogador e em negociações pela compra dos direitos econômicos do atleta. O Talleres de Córdoba, clube que detém, né, o passe do jogador, estaria cobrando em torno de 7 milhões de dólares para vender Rodrigo Villagra, trazendo para a nossa moeda em torno de 35 milhões de reais. E o que temos a trazer aqui a vocês neste momento, mesmo diante de um grande interesse do Vasco, mesmo diante de negociações que ocorrem entre Vasco da Gama e Talleres pela compra dos direitos econômicos de Rodrigo Villagra, hoje a grande chance é que o atleta vista a camisa não do Vasco, mas do Boca Juniors. Informações dadas ontem pelo César Luiz Merlor, que é também um grande setorista do futebol sul-americano, é que nesse momento o Boca Juniors fez uma oferta alta pela compra dos direitos econômicos juntos ao Talleres de Córdoba e inclusive o Talleres gostou da oferta, gostou do preço colocado à mesa e as negociações estariam muito avançadas para uma venda dos direitos econômicos de Rodrigo Villagra ao River Plate, o famoso Milionários, como é chamado na Argentina. Inclusive, né, lá de Córdoba, lá do clube do Talleres, está confirmado sim que a proposta por Rodrigo Villagra é considerável, foram essas palavras passadas, e o River Plate ofereceu uma quantia de 80% dos direitos econômicos a serem comprados e os outros 20% que ficariam com o Talleres, o River Plate estaria comprando caso o Villagra batesse algumas metas contratuais. Os números estão muito próximos de serem aqueles que o Talleres quer para vender Rodrigo Villagra e automaticamente, né, mais um nome que o Vasco da Gama não fecharia. O Villagra, que é, né, um torcedor do River, tá aparecendo aí nas imagens a vocês, uma imagem de Villagra ainda muito jovem, muito novo, lá no ano de 2014, há exatamente 8 anos atrás, ou aliás, 10 anos atrás, vestindo a camisa do Boca Juniors. Então ele é um torcedor do Boca, é o sonho dele, de acordo com informações dadas pela imprensa da Argentina, vestir a camisa do River, eu estou estimando com o Boca, do River Plate, e seria um motivador grande para que ele aceitasse a proposta do clube argentino e caísse para o River e não para o Vasco da Gama. Então hoje, né, nesse momento, de fato, o River é uma pedra no sapato do Vasco. Isso aí não bastava Luciano Rodrigues, que foi o nome também que o Vasco se interessou. River cruzou as negociações
está quase acertando com o Liverpool do Uruguai pela compra dos direitos econômicos do jogador. O River colocou algo em torno de 60 milhões de reais na mesa para comprar apenas 50% dos direitos econômicos de Luciano Rodrigues. É claro, né, o Liverpool gostou muito do valor colocado para a venda dos direitos econômicos de Luciano, apenas metade, né, do passe do atleta. As negociações estão também avançadas com o Liverpool e agora é mais um nome. Se não bastava o Luciano, agora é Rodrigo Vidiagra, mais um nome que o Vasco se interessou, negociou. River Plate chegou no meio das negociações, botou mais grana na mesa e consegue levar. Então hoje há uma pedra no sapato do Vasco e essa pedra no sapato do Gigante da Colina é o River Plate. Que loucura! Vasco disputando aí com o grande do futebol sul-americano, mas infelizmente não conseguindo sair com nenhuma contratação. E é claro, né, após todas essas negativas, Vasco nesse momento busca mais um nome. E ontem à noite tivemos informações do portal de notícias lá, inclusive do Belgrano, né? O Infocab, o Info Clube Atlético Belgrano, de que um jogador, um volante do Belgrano, Santiago Longo, está na mira da diretoria vascaína. Essa página nas redes sociais, inclusive na X, essa rede social, tem um número de seguidores muito pequeno. E isso pode dar a entender ao torcedor que não é uma página confiável. Mas essa página é local, é uma página de setoristas, né, do próprio Clube Atlético de Belgrano. E foi essa página que exatamente confirmou a venda de Pablo Verratti ao Cruz Maltino no meio do ano passado. Lembrando, né, Verratti foi um atleta do Belgrano e companheiro de Santiago Longo nestas últimas temporadas. Qual é a informação? Santiago Longo, capitão inclusive do Belgrano, o Verratti era o capitão do clube argentino. Após a saída do Verratti, o Longo ganhou a braçadeira de capitão. Nesse momento, há expectativa que Santiago Longo possa vestir a camisa do Gigante da Colina. Após a negativa que o Vasco teve, né, com o Juan Esforça, com o nome que a gente acabou de trazer aqui a vocês, né, também argentino, o Vasco pode ir acima de uma possível negociação, né, por Santiago Longo. Seria esse plano B da diretoria Cruz Maltina. Quem é Santiago Longo? É importante a gente trazer aqui a vocês. É um atleta, como a gente trouxe, de 25 anos de idade, diferente do Juan Esforça, que é um jogador de 21, diferente desse último atleta também argentino que a gente acabou de trazer a vocês, de 22 anos. É um jogador um pouco mais velho, ou seja, é um atleta que tem um valor de mercado menor, por já ter uma idade mais avançada. É um atleta que iniciou a sua carreira no Belgrano e está exatamente 4 temporadas vestindo a camisa do clube argentino. Um jogador que é de fato esse camisa 5, um atleta mais experiente, porém acaba tendo um teto de evolução um pouco menor de que Juan Esforça e também do outro atleta que a gente acabou de falar a vocês, argentino, que veste a camisa, no caso o Rodrigo Vidiagra, que veste a camisa, do Talleres de Córdoba. O teto de evolução acaba sendo menor por ter uma idade mais avançada. Não é um reforço considerado ruim, mas as informações que tive aí nestas últimas horas é que está numa prateleira um pouco abaixo de Esforça e Vidiagra. É um atleta que tem um poder defensivo maior do que esses dois atletas, marca muito bem, realmente tem essa força defensiva, é o famoso pitbull, mas com a bola num pé, num passe curto, ele não tem essa qualidade quanto tinha Juan Esforça, e Rodrigo Vidiagra. Um destaque para ele é a bola longa. Bola longa, se tratando desse jogador, no caso Santiago Longo, é o seu ponto forte. Para vocês terem noção, né? Passes para frente completos de Santiago Longo são 534 na temporada de 2023. Ele é exatamente o terceiro no quesito passes para frente completos do futebol argentino. Passes longos concluídos, ele é o segundo volante com melhor número no futebol argentino, com 154 passes longos concluídos, só ficando atrás, inclusive, de Rodrigo Vidiagra, esse jogador que a gente acabou de trazer a vocês. Outros números muito bons de Santiago Longo: recuperação de bolas completas, tem uma média aí tem 510 bolas recuperadas durante a temporada de 2023, é o terceiro também nesse quesito no Campeonato Argentino, e a recuperações de bolas completas no campo do adversário, ou seja, jogando, né, no lado do adversário, são 178 bolas recuperadas, sendo o quarto nesse quesito no Campeonato Argentino. Então são números muito bons, números até que se assemelham a Juan Esforça e Rodrigo Vidiaga em determinado momento, mas que, colocando no modo geral, tem números inferiores. Não tão distantes, mas números inferiores a esses dois nomes que a gente acabou de trazer a vocês. É um nome que interessa, como a gente trouxe a diretoria vascaína, um nome que está na mesa do Vasco da Gama e há uma grande expectativa, sim, para que possa chegar. O Vasco tem na mira Santiago Longo, como confirma a página Infoclube Atlético
Belgrano. A mesma, lembrando, que confirmou, que cravou a chegada de Verratti ao Cruz Maltino no meio do ano passado. Será que vem mais um atleta do Belgrano, a colina histórica? Um camisa 5, pitbull, enjoado, de 25 anos? A ver, valor de mercado mais barato, negociações mais baratas, é tudo que o Vasco busca no mercado. A gente vai ficar de olho, é claro, assim que tivermos mais novidades, traremos a vocês aqui no nosso canal. A gente fica por aqui, esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira. Retornaremos à tarde com Fala Gigante, à noite também com Boa Noite Gigante. Contaremos muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.